Nome no formigueiro. É lá, e as magias das maledetes. Né? A gente já viu, acho que um relato aqui que envolvia nome no formigueiro. Vamos ver. Oi, Aninha. Oi, pessoal que curte o canal. Só para lembrar vocês, eu sou a moça do relato Consequências do Trabalho que Fiz para Pombagira e Não Paguei. Aquele do alecrim dourado. Bom, se eu lembrar, eu deixo no card, ou então qualquer coisa, né? Vocês procurem aqui. Enfim, já mandei 4 relatos para o canal que já foram lidos, e esse será o 5º, olha que beleza. Ana, o relato do alecrim dourado lá ficou engraçado, mas eu vivi um inferno, viu? Foi engraçado, mas eu vivi um inferno. Era traição em cima de traição. E eu, aos 17 anos, vivendo o meu primeiro amor, só olhava para os lados para atravessar a rua. E ele me traía com qualquer uma que desse conversa para ele. Era contato de mulher salvo com nome de superiores dele no quartel. MSN falso que eu descobria. Olha, era um horror. Ai, eu sofria muito. Certa vez, nasceu umas manchas no meu corpo. Não me causavam coceira, mas eram umas manchas em alto relevo, espaçadas e que estavam aos poucos tomando conta do meu corpo. Minha mãe me levou em vários médicos e todos diziam que era alguma alergia. Sei lá, alergia sabe-se lá do quê. E me davam antialérgico. Tomei várias medicações e nada de melhorar. Pelo contrário, aquilo estava se espalhando mais e mais. Já estava agora no pescoço. Mas o estranho é que eu amanhecia com a pele limpa, lisa, sem manchas. E no decorrer do dia, aquilo ia aparecendo, subindo e ficando vermelho forte assim. Conversando com uma vizinha, eu contei o que estava acontecendo. E ela falou que poderia me ajudar, que me levaria numa senhora, uma benzedeira das boas. Fomos na casa dessa senhora e eu contei o que estava acontecendo e mostrei o meu corpo para ela. Ela falou que tinham colocado o meu nome num formigueiro e que eu só não tinha sofrido mais porque não tinha colocado mais coisas. Porque não tinham colocado mais coisas, as quais nem vou citar aqui. Eu não tinha colocado essas coisas junto com o meu nome no formigueiro, senão seria pior. Disse que quem fez isso foi uma mulher. Que o alecrim, uma mulher que o alecrim andava dando uns pega. Entendi. Ai, ai, ai. Olha só. Além de ainda o cara sair com a mulher, o outro ainda faz macumba pra... Ai, vamos lá, continuando. Ela me pediu somente, a benzedeira, né, a mulher lá, me pediu somente um pacote de vela marrom para passar no meu corpo para tirar o efeito do que me fizeram. Mas como eu estava menstruada, ela não poderia fazer isso, só depois que a menstruação acabasse. Disse que trabalharia, por enquanto, somente com meu nome e que eu já me sentiria aliviada. Ana, sem mentira nenhuma, 2 dias depois de eu ter ido nessa senhora e ela ter trabalhado no meu nome, eu já estava praticamente sem marca nenhuma no meu corpo. Quando a menstruação parou e eu fui lá para ela passar as velas, eu já não tinha mancha nenhuma no corpo. Ela tinha um congal com imagens dentro do simples quarto em que dormia. Me colocou em frente às imagens, falava baixinho uma reza enquanto passava a vela no meu corpo, uma vela por dia, até acabar o pacotinho. Uma senhora boa de coração. Uma senhora boa de coração que não está mais nesse mundo, infelizmente. Dizia que benzedura não se agradece quando vai embora e não cobrava nada para fazer isso. Cada um deixava o que pudesse e o que queria para ajudar com as despesas das velinhas que ela acendia para os santinhos dela. Ana, o alecrim dourado era o alecrim dourado era um tipo magrinho, tipo seco, dentuço, mas fazia sucesso com a mulherada, viu? Sempre que lembro do que eu vivi com ele, eu tenho vontade de voltar no tempo, só para me dar uns tapas na cara,
Vá que eu tivesse acordado a tempo, né? Ana, o incrível é que a gente não vê o que a gente não quer ver, né? Teve uma vez em que eu cheguei em casa e ele tinha esquecido o celular dele em casa e eu peguei para dar uma olhada. E as cachorras vão começar a latir agora, é claro. Porque eu sempre esqueço de fechar elas para cá antes de começar a gravar. Mas tudo bem, então vamos lá. Peguei o celular para dar uma olhada. Tinha uma mensagem e o destinatário era o nome de um superior dele no quartel. Mas o texto era o seguinte: estou de serviço hoje. Me liga à noite para o número tal. Beijos. Eu fiquei pé da vida. Quando ele chegou em casa, eu perguntei para ele: homem que manda beijo para homem é o quê? Ele sentiu que tinha dado porcaria nisso, né? E que eu tinha descoberto algum furo dele. Resumindo, voou até o celular na parede. Pá! Outra vez, estava eu limpando a casa e bateram na porta. Eram 2 homens, vestidos com roupas normais, e perguntaram se ali era a casa do Alecrim e o que eu era dele. Respondi e eles me perguntaram se ele estava. Eu disse que não e falei o local que ele tinha ido. Tamanha minha inocência, né? Eu falei tudo para eles e nem perguntei quem eles eram. Na época, não tinha esse monte de golpe, sabe? Isso daí faz tempo já. Mensagem era só SMS e MSN, Orkut, net de escada, essa época. Quando o Alecrim chegou, eu falei para ele desses homens e ele me falou que eles foram no lugar onde eu falei que ele estava. Aí eu perguntei quem eram. Ele me falou que eram policiais à paisana, que uma menina de 17 anos tinha fugido de casa e deixado uma carta para a família dizendo que estava apaixonada por ele, pelo Alecrim. A família foi direto no quartel. Ele me disse que nem sabia quem era essa menina. A palhaça aqui acreditava em tudo isso. Acho que eu é quem tinha sofrido amarração, gente, só pode. Um dia eu falei para ele que eu ia na academia e fui para casa da minha amiga para entrar num chat que eu tinha visto no histórico do computador. Entrei com nome falso e lá estava ele, usando o próprio nome. Puxei papo e no final ele me convidou para ir ficar 2 dias numa cidade vizinha à nossa e deu até o nome do hotel. Gente, ele dava mole assim para qualquer um mesmo, da torta direita, né? Chegando em casa, eu pedi para ele comprar uma pizza e ele falou que não tinha dinheiro. Daí eu disse: e como que você quer pagar o hotel para a mulher que tu conheceu no chat? Você tem dinheiro? Fechou o pau, Ana. Então eu disse para ele: deve ser muito bom trair porque tu vive me traindo. Qualquer hora eu vou te trair também. Ah, mas não tinha nem que avisar. Desse dia em diante, eu virei a maledite da vida dele. Maledite com fogo no furico. E fiz ele pagar cada vergonha que ele me fez passar. Arrastei a cara dele no chão. Mas aprontei mesmo. E Ana, ele merecia estar levando o chifre até hoje. Só me arrependo do que fiz por minha causa mesmo. Que eu acabei permitindo que me usassem, né? Só para me vingar dele. Que não vale nem o cuspe do capeta. Como para homem nada pega, ele ainda saiu de coitado e eu de vaga... Não é? É sempre assim. Ele, o pobre seco dentuço, e eu à toa. Mas ninguém sabia o que eu passei com ele. Bom, mais uma coisa eu vou dizer. Enquanto eu estava aprontando, ele estava lascado. Mas eu estava cada dia mais bonita. Eu investia em mim, em roupas, alimentação, academia. Tudo que ele não valorizava, os outros valorizavam. Mas hoje, 20 anos depois, como eu já disse, me arrependo por ter permitido que os outros usassem só para me vingar. Mas as histórias da minha fase maledite com fogo no furico ficam para outro relato. Beijos. Ai, meu Deus. Bom, questão é que uma outra maledite que se engraçou com o namorado dela na época, namorado era, né? Fez um trabalho para ela com o nome no formigueiro. E a gente já viu uma história desse tipo por aqui, não viu? De nome no formigueiro? Tem. É um clássico da macumba. Da macumba, gente, me perdoe, tá? Mas assim, popularmente conhecido, né?
igual o nome na boca do sapo, que, aliás, pegando o gancho, é o próximo relato de hoje. O nome da minha mãe na boca do sapo. Olha só, vamos aqui com clássicos da feitiçaria das maledites. Nossa Senhora Aparecida. Hoje aqui tem os milagres acontecendo, mas vamos ver do que se trata. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, moro em Goiás e estou te encaminhando um relato que aconteceu com a minha família. Esse relato mostra a nossa relação e devoção com Nossa Senhora Aparecida. Não tem nomes no relato, ok. No ano de 2014, a minha mãe, com 34 anos, foi diagnosticada com nódulos nos seios. Ela tinha mais de 30 nódulos nos 2 seios. Ficou muito mal, mas nunca perdemos a fé. Meu avô, pai da minha mãe, que era devoto de Nossa Senhora Aparecida, fez uma promessa para que Nossa Senhora curasse a minha mãe e que, se minha mãe fosse curada, ela iria ficar até 2020 sem cortar os cabelos. Entre 2017 e 2018, durante os exames, o médico viu uma melhora significativa nos nódulos, que foram sumindo até acabar todos. Os remédios foram fazendo efeito e minha mãe se curou. Ela só veio a cortar os cabelos em 2020. Ficaram imensos, mas ela cumpriu à risca a promessa. Quando ela cortou, eu dei a ela uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ela guarda em cima da geladeira. Ela não era católica e, depois disso, se converteu ao catolicismo. Em 2017, o meu avô faleceu e só fez um pedido para minha mãe. Dos 7 filhos, somente a minha mãe acompanhou meu avô no hospital durante os seus dias finais. Ele queria ser velado debaixo dos pés de Nossa Senhora Aparecida. E minha mãe atendeu o pedido. Conversou com o padre e organizamos a capela de uma forma que ele ficasse aos pés dela. A maior parte da família da minha mãe é evangélica, só o meu avô que era devoto. Eu fui criada pela minha família paterna, que são muito católicos e desde criança me ensinaram a ser devota de Nossa Senhora Aparecida. No dia que o meu avô entrou na UTI, ele entregou uma imagem pequena para minha mãe e pediu para guardar, bem guardado. Minha mãe guardou e logo meu avô faleceu. E ela esqueceu dessa santa. No dia após o velório do meu avô, eu sonhei com ele, me mandando pegar aquela santinha. Eu, a única neta católica e devota de Nossa Senhora, da família toda. Bom, fomos na casa que ele morava para limpar e eu procurei horrores essa santinha e não achei. Daí eu contei para minha mãe e ela ficou em dúvida, pois não lembrava de santa nenhuma. Eu e minha irmã moramos em outra cidade e a gente ia voltar embora à tarde de ônibus. E eu pedi a minha mãe para dar um dinheiro para a gente ir embora. E ela foi buscar o dinheiro. Quando abriu a carteira, a santa estava lá. E ela veio chorando com a santinha na mão, e eu tinha certeza que era essa santa. Na mesma noite eu sonhei e o meu avô me deu um beijo e disse obrigado. Hoje eu sou casada, tenho um altar na minha casa onde deixo minhas imagens e a santinha do meu avô segue ali me protegendo. Ana, esse foi meu relato. Obrigada por ler, um beijo para você e para sua família, que Nossa Senhora proteja e abençoe você sempre. Ela falou segue foto da santinha, mas não veio a foto, mas tá tudo bem. Olha só que interessante. Bom, a mãe abriu a carteira e tava lá a santa. Carteira é uma coisa que a gente abre praticamente todos os dias, às vezes, talvez não todo dia, mas é uma coisa que a gente está sempre mexendo. E acredito que nesse período em que ele pediu para ela guardar e tudo mais, ela teria visto se tivesse na carteira dela, não teria? Que ela não lembrava nem direito, e aí de repente abre a carteira e já vê a santinha lá. Interessante, né? Muito legal. Aí a fé que eu tô falando para vocês. Beleza? Vamos então com o relato de hoje, que é este daqui, A Amante e a Roda de Fogo. Vamos ver. Olá, Aninha, tudo bem? Aqui é Fulana e o relato que eu vou contar não é meu, mas da minha família materna. O caso realmente aconteceu
E a minha mãe e a minha avó materna sempre me contavam essa história e hoje resolvi te contar. A partir daqui, mudarei os nomes das pessoas e você poderá contar o relato sem interrupções. Obrigada. Pois bem, moramos no interior de Pernambuco e a minha avó nasceu e viveu em um povoado rural chamado Tal. Ela tinha uma prima chamada Nena e essa moça mantinha um relacionamento com um homem casado. E ela era daquelas amantes debochadas, sabe? Bem afrontosa. Vivia passando em frente à casa de homem. Vivia passando em frente à casa do homem e sempre insultava a esposa dele. Além de viver ostentando com roupas, joias e perfumes que ganhara dele. Sempre que a mãe dela, a tia Mary, repreendia o seu comportamento, dizendo que aquilo não era certo, que ela não deveria aceitar ser amante, muito menos debochar da família dele, a Nena dizia que não estava nem aí e que a mãe deveria se importar com a própria vida e deixá-la viver em paz. O caso extraconjugal foi ficando mais sério e todos da localidade já sabiam. Já que ambos andavam de mãos dadas pelo povoado, viviam bebendo e esbanjando nos bares, enquanto a esposa e os filhos do tal homem começaram a passar necessidade em casa. Faltava comida, além de outras coisas essenciais à sobrevivência, e o sofrimento dessa pobre mulher era notório e era muito triste. Certa feita, Nena engravidou do seu amante e a partir daí tudo começou a dar errado. O amante amoroso passou a se afastar inesperadamente e Nena se viu grávida, sem o pai da criança por perto, tampouco ajuda financeira para criar seu filho quando nascesse. Tia Mary não abandonou sua filha, mas vivia da agricultura familiar, que aqui chamamos de roçado, e não teria muito a oferecer ao seu neto, mas mesmo assim disse que apoiaria a filha e que elas dariam um jeito de criar o menino. Nena passou por muito sofrimento durante a gravidez, e logo depois que o menino nasceu, Nena adoeceu e não melhorou mais. Levaram no hospital e nada, até que um dia levaram Nena em um rezador. E ele informou que o que ela estava passando era karma e estava muito longe de acabar. Olha, poucos meses depois, Nena morreu. Tia Mary perdeu uma filha, mas agora tinha um neto para criar e assim o fez. Quando completou um mês da morte de Nena, tia Mary percebeu que o bebê sempre sorria. Brincava com as perninhas e tentava falar com sons de bebê, como se estivesse conversando com alguém, mas não havia ninguém ali. Ela achava estranho, mas ele era um bebê e podia estar vendo anjinhos do bem, né? Até que um dia tia Mary já estava deitada para dormir quando viu um clarão no terreiro da casa. O povoado em que elas moravam era rural e na época não havia energia elétrica. E logo um clarão traria um espanto. Quando tia Mary olhou para o terreiro, viu uma roda de fogo e Nena estava dentro dessa roda, vomitando muito. Tia Mary se desesperou com a cena e gritava chamando por Nena, que a olhava com um olhar triste, mas nada falava ou fazia para tentar sair dali. Minha tia entrou na casa e começou a rezar e pedir que Deus perdoasse os pecados de sua filha para que ela pudesse descansar e subir aos céus, pois, segundo minha tia, Nena estaria no inferno e, por isso, a roda de fogo. Tia Mary acabou perdendo o medo daquela cena, sabe, que se repetiu por muitos dias. Ao entardecer, o menino, filho de Nena, sempre sorria e brincava sozinho, como se estivesse com alguém, que a minha tia acreditava ser o espírito da mãe dele. E no mais tardar da noite, a roda de fogo aparecia no terreiro e Nena continuava a vomitar.
Certo dia, minha tia conseguiu se aproximar, pois já não tinha mais medo daquela situação, e perguntou a Nena, ou melhor, ao espírito de Nena, o porquê daquilo. E Nena, o espírito, disse à tia Mary que ela precisaria colocar para fora tudo que ela tinha usufruído do seu amante. Ou seja, o vômito representava todas as coisas que ela gastou ou ganhou dele enquanto a esposa e os filhos passavam necessidade em casa. Com o passar do tempo, a roda de fogo ia diminuindo de tamanho e minha tia, que de certa forma se confortava em ver sua filha todas as noites, sabia que o fim disso tudo estava próximo. E assim se deu. Um dia, tia Mary esperou a roda de fogo, mas ela não apareceu. Ao invés disso, ela viu Nena, o espírito de Nena, agachada perto da rede do filho, abraçada ao menino, como quem se despedia. E se dirigiu a tia Mary, agradecendo por tudo que a mãe tinha feito por ela, por todos os conselhos e orações, mas que agora ela já havia pago sua sentença aqui na terra e conseguiria, enfim, descansar. Pediu que tia Mary cuidasse do menino e sempre dissesse a ele que a mãe dele o amou muito e, se pudesse, daria a vida para estar com ele, mas que infelizmente não era possível, pois ela tinha feito escolhas muito erradas em vida. E por isso ele deveria ser um homem bom, honesto e nunca deveria fazer o mal, nem querer tirar proveito do outro, pois a conta chegaria e seria muito cara e triste de pagar. Ao se despedir da mãe, Nena seguiu para fora da casa e, como uma brisa da noite, se dissipou no terreiro, partindo para o seu descanso eterno. Aninha, espero que você e todos tenham gostado dessa história. Ela foi real. Contei do mesmo jeito que a minha avó e a minha mãe me contavam. Mudei apenas os nomes das pessoas envolvidas. Eu sempre achei tão triste essa história, mas que passa uma grande lição, pois muitas vezes podemos achar que é balela a lei da semeadura, mas não é. Ela é certa, justa e real, além de não se ter como fugir dela. Quem gostou, deixa um like e em breve mandarei mais relatos da minha família. Obrigada e grande beijo para você, sua família e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Gente, olha só, eu achei que até que ela ia na benzedeira e ia falar, ó, alguém ou o cara ou a mulher dele fez um trabalho, mas não, é karma. Ela falou, ou seja, ela tá pagando tudo que ela fez de errado, fez de maldade ali, não tava nem aí. Ai, gente, olha só que cena, e ela aparecia pra mãe ainda, o que deve ser um outro castigo, né? Porque imagina, você vê sua mãe toda noite te vendo num sofrimento, é um sofrimento duplo, né? Mas precisou passar por tudo, vomitar todas as coisas, tipo, devolver à força tudo que ela roubou, pegou, aceitou de forma errada. Que coisa! Alguém tem uma história assim que já presenciou ou soube pelo espírito desse tipo de sofrimento e de pagamento do lado de lá? Manda o relato pra gente. Não produza maledites. Os nomes estão todos trocados. Vamos lá. Olá, Ana, estou sempre ligada nos relatos. É uma moça que nos conta. Já tive todos os meus relatos lidos. Foram cerca de 8. Olha! O último que você leu foi Nanaí. É isso? Nanaí? Que fala sobre a minha avó paterna. Alguns comentários a colocaram como maledite, mas ela não era. Ela nunca fez maldades. Ela só amava mais o netinho, mas nunca foi má comigo ou com meu irmão mais novo. Enfim, ela só deu o amor que tinha dentro de si para o netinho e não guardo rancores. Pois, como terapeuta holística, entendo e aceito que cada um dá o que tem. E ela só tinha amor para ele. E tá tudo bem. Bom, eu sou terapeuta holística, como disse, há cerca de 20 anos. Eu trabalho com reiki, cromoterapia, magia natural, chás e banhos de ervas.
E as pessoas que convivem comigo sabem disso. Muitos pedem chás, pedem banhos, e eu indico sempre, pois conhecimento deve ser compartilhado. Recebi um telefonema que me deixou desconcertada. Era uma colega, pois havíamos nos conhecido no ano de 2022 no trabalho. Ela me mandou o seguinte áudio: Oi, sou eu, a Tata. Me disseram que você é bruxa e gostaria que você me ajudasse numa situação. Eu prontamente respondi que ajudaria, se tivesse ao meu alcance. Aí ela mandou outro áudio descrevendo a bizarra situação. Disse assim: Fui numa cartomante para saber sobre a pessoa com quem estou saindo, pois ele é casado. E eu pensei comigo, já tá fazendo merda. Aí, aí ela continuou. A cartomante afirmou que ele é a minha alma gêmea, que ele tá amarrado na esposa, olha que nem o primeiro, que ele tá amarrado na esposa, por isso não consegue se separar para ficar comigo, que está desesperada, ou que ele está desesperado, que não, eu não sei, que está desesperado, que precisa fazer alguma coisa. Não, ou ela falou, acho que ela continuou falando que está desesperada, que precisa fazer alguma coisa, que precisa fazer algum trabalho para desamarrar o homem da esposa. E se eu podia fazer algo por ela. Depois desse áudio, eu fiquei meio passada, sabe? Pois eu trabalho com terapias, eu não sou de locais que fazem esse tipo de trabalho. Eu tenho amigos de vários terreiros e amo as religiões de origem afro. Tenho os meus guias, mas fazer ou desfazer amarração, nem pensar. Só senti um cutucão de um dos meus amigos espirituais, como quem diz: agora se vira para responder sem esculachar a pessoa sem noção. Então, com toda a delicadeza que eu não possuo, respondi para essa sem noção: Tata, não sou esse tipo de bruxa. Só trabalho com magia natural, chás, banhos, orações e principalmente como essa cartomante pode afirmar com toda essa certeza que ele é sua alma gêmea? De que ele está amarrado ou somente curtindo com você e volta para a esposa? Nem você, nem ninguém tem o direito de se meter na vida do outro sem saber realmente o que acontece. Pense no karma que você trará para sua vida. Pense na lei do retorno e em todas as situações que vão se desenrolar depois disso. Não se meta nessa situação. Ele que se organize na vida dele e saia do casamento e te procure. Pois se não for assim, o que ele faz com ela vai fazer com você. Vai orar e pedir para que ele encontre o caminho dele, que se for junto com você, que aconteça. E mandei o áudio. Eu só recebi um. Tá bom, vou orar e pedir soluções. Para mim, ela foi atrás de outra pessoa que fizesse o trabalho. E é assim que produzimos maledites. Alguma pessoa afirma que tal fulano é sua alma gêmea e está amarrado, e a pessoa carente de afeto surta que tem que desamarrar o outro. Procura algum pilantra que se propõe a fazer tal feito e gasta sua grana para desamarrar algo que talvez nem esteja amarrado. O cara só quer curtir com a cara dela e continuar com a esposa. Quantos casos ouvimos assim? Enfim, para os que estão na situação da Tata, pensem bem antes de fazer uma imensa porcaria na sua vida e ainda atrapalhar a vida do outro. Se vale a pena, se você realmente está certa. Se for algo comprovado e você puder ajudar, faça. Se não, deixa a vida resolver. Com magia não se brinca, gente. Não vire a maledite da vida de alguém. E aos amigos de magia natural ou de outras vertentes, não produza maledites. Elas já existem aos montes e continuam aparecendo devido à carência emocional e egoísmo tão presente nos seres humanos atualmente. Seja feliz. Se ame antes de amar o outro. Se respeitar e se amar é a melhor magia natural. Falou tudo! Então, não produza maledites, mas aí nesse sentido, ela tá falando para quem? Pro homem, que a moça tá gostando, porque ele sustenta uma situação em que ela tá apaixonada.
E só que ele não larga a mulher, aí agora ela acaba se tornando uma maledite por querer, ai, fazer um trabalho para ele largar dela e ficar com essa, ou pelas pessoas, né, que trabalham com magia, essas coisas, e fazem esse tipo de trabalho para as maledites amarrarem ou desamarrarem alguém. Talvez nos 2 sentidos, né. É assim que se produz maledites. Hã, cadê? Espera aí, deixa eu só ver aqui onde estamos. Beleza. Cuidado para não produzir maledites. É que eu sempre falei assim de como se faz maledites. Um dos um um dos modos de se fazer uma maledite é realmente esse, sabe. Por exemplo, aquele rapaz que não tem intenção nenhuma em ter algo mais sério com a pessoa, só que fica enganando, e a pessoa fica achando que tá, nossa, é o amor da minha vida. Mas o cara não tem intenção nenhuma de entender. Então fica nessa lenga-lenga, aí depois fica com outra, e aí essa daqui fala: "Mas como ele foi ficar com a outra? Aí eu vou destruir a outra", não ele, a outra. Ou e vou amarrar ele a mim. Aí já começa aquela doideira de você fala: "Mas espera aí, então acho que ele não tá gostando de você". E você vai insistir em amarrar uma pessoa que não tá afim de você, porque se tivesse, estava aí, né. E aí começa, mas, tanto cara quanto moça, enfim, que ficar, né, ficar enganando assim. Espera aí. Aqui. Esconde, esconde no quintal de casa. Olá, os relatos estão com os nomes trocados. Eu vivo numa casa antiga. Foi construída em 1929 e nasci aqui, mas nasci em 1992. Eu vou fazer 30 anos. Gente, em 92 eu tinha 7 anos. E ela nasceu em 92. Bom, temos um quintal bem grande e ele é o maior das redondezas. É o único quintal onde só tem uma casa. A casa está na família há muitos anos, mas outras pessoas já viveram por aqui. Como é muito grande, antiga e isolada, com muita história, não é difícil que as pessoas se sintam bem porque o quintal é bonito, com muita natureza. Como também não é difícil que se sintam mal, já que coisas desagradáveis também possam ter acontecido nesse espaço, mesmo sem o nosso conhecimento. A gente não costuma estranhar quando dizem ver algo por aqui, quando ouvimos, vemos ou sentimos, nem quando escolhem aqui para deixar trabalhos religiosos na porta ou jogam algo estranho para dentro, quando pedem ajuda ou qualquer coisa fora do comum. Gente, isso é estranho. A casa é de frente para a estrada, é antiga e bem grande, logo chama muita atenção, e a gente sempre teve que lidar com isso. Isso é estranho, né? Como assim? As pessoas deixam trabalhos na frente da casa, jogam coisa estranha para dentro, coisas estranhas, pedem ajuda ali. Bom, minha mãe é meio sensível a essas coisas. Minha avó, eu não me recordo, mas eu acho que também era. Eu não sou, mas já me aconteceram algumas coisas que não tinham absolutamente nenhuma explicação. A casa e o quintal têm 1000 histórias, mas essa me marcou mais. Quando eu tinha 9 anos, em 2001, se mudaram para um cômodo anexo à minha cozinha. É, se mudou para um cômodo anexo à minha cozinha uma família de 3 pessoas: Cíntia, Marcos e Jéssica. Cíntia era a mãe deles, Marcos tinha a minha idade e Jéssica já tinha por volta de uns 13 anos. Depois que se mudaram, ficaram felizes em ter um quintal. A mãe era humilde, empregada doméstica, sempre viveram em espaços pequenos. Ora que meu irmão de 7 anos e eu, apesar de vivermos aqui, tínhamos poucos amigos da nossa idade até aquela época. Minha mãe não deixava a gente ficar muito na rua ou na casa dos vizinhos, então não éramos de brincar por aí. Quando a família se mudou, aí começamos a brincar mais e nos divertir fora de casa.
Certo dia, brincando de esconde-esconde durante a noite, eu precisava encontrar as crianças e fui até um arbusto, logo ao lado da varanda. Fiquei me sentindo a maior ganhadora da brincadeira, pois tinha encontrado a Jéssica no meio das folhas. A luz do refletor que instalamos na varanda estava batendo direto no rosto dela. Então eu falei: 1, 2, 3, Jéssica, pode sair, já te encontrei. O problema é que ela ficou inerte e rindo para mim. Não estava dando risada alta, só estava sorrindo. A luz estava batendo nela e eu fiquei dizendo para a menina sair logo dali, mas ela só sorria. Eu me cansei de esperar, dei uns passos para trás e olhei em volta para achar algum outro esconderijo, e nesse mesmo momento a Jéssica veio correndo dos fundos da casa, no alto do quintal. Eu pensei ter confundido com o Marcos, mas quando virei o rosto para ver quem estava lá, o arbusto estava completamente escuro, como se nem o refletor iluminasse mais as folhas. Até hoje eu não sei quem ou o que eu vi ali, mas eu acho que estava se divertindo com a brincadeira. Mas você viu o rosto da menina, então o que estava ali estava se transformando na menina. Porque senão você veria que é uma criança diferente. Mas talvez o espírito de uma criança que viu que vocês estavam ali brincando e quis brincar também, né? Beijos, Jefferson. Os vultos da trilha. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulano, tenho 16 anos, moro no interior de São Paulo e o que eu vou contar hoje eu nunca mais vou esquecer desse dia, sabe? Bom, era uma sexta-feira e eu estava na escola. Até que me aparece uma mensagem do grupo de amigos e meu amigo perguntava, né, se queríamos caminhar à tarde depois da escola. Todo mundo aceitou e assim foi. Chegando em casa, jantei, tomei um banho e já fui na casa deles, que era perto da minha. Fomos em grupo, eu e 3 amigos, uma menina e 2 meninos. Caminhando pela rua de trás de onde a gente estava, havia uma trilha que levava a casas um pouco mais afastadas do bairro. No começo dessa trilha havia um campinho de futebol onde o qual já frequentei quando muito pequeno com meu pai. E no outro lado havia uma casa, onde ao lado tinha mais 2 casas que eram pequenas e muito antigas, de onde também já ouvi que há coisas sobrenaturais com essas casas também. Bom, subindo a trilha, nos assustamos com os cães que começaram a latir muito. E aí eu já comecei a achar as coisas muito estranhas. Andando mais e mais, vimos um local de caça. Olhamos e decidimos continuar. Chegando em uma subidinha, reparei que estava esfriando, sendo que nesse dia estava assim, um calor de 29 graus. Quando em meio aos meus amigos, vejo um vulto atravessá-los, levantando terra até. Comentei com eles o que aconteceu, mas eles acharam que foi somente o vento. Sendo que lá onde a gente estava, nem sequer havia vento. Falei que eu queria ir embora, mas eu estava com medo de voltar sozinho. Então, acompanhei eles até parar onde tinha 2 rotas, uma escura e outra que dava para algumas casas. Voltamos e chegando quase no começo, acho que começaram a voltar então, não é isso? E quando estávamos chegando quase no começo, meu amigo desesperado solta um grito. Perguntamos o que tinha acontecido e ele disse que na grade ao lado, que separava a mata da trilha, ele viu uma espécie de sombra que ultrapassava essa grade, esticando seu enorme braço até ele. Depois disso, nós corremos igual doidos e voltamos para as nossas casas. No outro dia, ele havia informado que a sua cachorrinha teria falecido. Ele disse que nunca mais ia voltar lá, depois disso que aconteceu,
E o que estava lá estava avisando para ele que alguma coisa ia acontecer. Bom, Ana, espero que tenha gostado do relato e beijos. Um beijo para você, obrigada. Então, aquilo lá estava avisando alguma coisa ruim que ia acontecer. Aquilo lá era alguma coisa ruim que queria atingi-los e pode ter até perseguido, mas acabou pegando no cachorro em vez de pegar nele, por isso que o cachorro morreu. Aquilo estava querendo avisar da morte do cachorrinho, ou o quê? O que será? Né? Vamos que vamos para o relato. Relato de hoje: Tupas e os pensamentos que se materializam. Olá, Ana e assombrados. Antes de tudo, quero pedir 1000 perdões pelo relato longo. Demorei muito para criar coragem de mandar esse relato, mas decidi mandá-lo. Não acho que ele seja pesado como o mais famoso dos relatos do canal, o relato de número 200, mas pode ser considerado interessante. Antes de tudo, tenho 2 coisas para falar. Peço perdão também, pois isso estende o relato, mas eu acho que é necessário. Então vamos lá. Quero dizer que sei que muitos não vão acreditar nesse relato. E tudo bem. Se fosse eu ouvindo essa história, eu não acreditaria também. Vamos iniciar. Primeiro, o que são tupas? Ele está explicando aqui. Agora não sei se é moço ou moça. Ainda não sei, tá? O que são tupas? Tupas, segundo o budismo tibetano, são as materializações do pensamento. Imagine que você pense em algo e consiga materializar, como, por exemplo, querer um sorvete e ele aparecer. Seria incrível, né? Ou, em geral, todos nós já produzimos uma tupa. Quem nunca teve um amigo imaginário? Aquilo é uma tupa, uma materialização do pensamento da criança. Nem sempre. Felizmente, quando crescemos, perdemos o nosso poder de criar tupas. E sim, eu digo felizmente, pois crianças criam tupas para brincar, pois são puras. Agora imagine um adulto mal intencionado. O que faria? Para que serve e como são criadas as tupas? Bom, agora que terminei o motivo da criação da tupa, tenho que explicar para que ela serve. Criar tupas qualquer um cria, até mesmo sem querer. Porém, controlá-las, isso sim é difícil. Precisa de meditação e concentração extrema para fazê-lo, pois existem 2 tipos de tupas: as intencionais, que você cria com o objetivo de controlar, e as que, sem querer, você cria do nada. Tupas criadas por intenção, que a pessoa tem o objetivo de criá-la, podem se voltar contra o Criador e matá-los. Geralmente, quem o faz são pessoas ruins, com intenções ruins. Logo, são pensamentos ruins materializados, e isso pode causar muito dano. Elas se alimentam da crença. Quanto mais pessoas creem nela, mais forte elas ficam. Tipo o Slenderman. Dou, inclusive, uma sugestão para o Matheus criar um especial de tupas. Mas, terminando esta leve introdução, só para não ficarem deslocados, agora sim vamos ao relato. Agora, o relato, né? Bom, meu nome é Fulano, tenho 23 anos e sou de São Paulo, capital. Mas, se quiser, pode me chamar de Fulano. Quando eu era criança, criei a minha primeira tupa. Ali, com 5 ou 6 anos, a minha amiga imaginária, Alice. Alice usava sempre um vestido de balé e estava sempre andando para lá e para cá na ponta do pé. Me divertia muito com ela. E quando completei uns 8 anos, eu acabei esquecendo, mas lembre-se dela. Fica importante mais à frente. A minha vida seguiu em frente normalmente até os meus 12 anos, quando uma tragédia aconteceu. O meu irmão mais velho morreu em um acidente de carro. Eu fiquei desolado. Meu irmão e eu éramos muito próximos. Eu fiquei apavorado e entrei em uma profunda depressão. Eu não comia, eu não brincava, eu não queria ir à escola, mas negava tudo isso. Falava que só estava cansado, não tinha depressão. E este foi o meu maior erro. Eu estudo psicologia hoje
e sei que quanto mais negamos o nosso problema, mais ele cresce. Agora junte isso ao conceito de tulpa. Lembra que eu disse que a gente cria tulpas sem querer? Então, sentimentos fortes é a principal causa disso. E a depressão é a pior de todas, pois cria uma tulpa que suga sua energia, que te deixa pior ainda, que te prejudica. Você pega todo aquele problema e traz para a vida real. Lembra daquela amiga imaginária do início do relato? Então, minha tulpa não era ela, porém se vestia igual. Meu primeiro contato com a mesma foi no colégio. Eu estava no 9º ano, era intervalo e eu estava sozinho, perto do palco, pois o palco ficava no refeitório. Estava terminando um trabalho que tinha que entregar para compensar as notas por falta, quando de canto de olho vejo uma sombra passando rápido do meu lado e saindo do pátio, e eu achei estranho, mas ignorei. Quando ouvi o meu nome ser chamado por uma voz grossa. Fulano, fulano, ô fulano. Fiquei bravo com a insistência, pois a voz gritava como se fosse um robô. Fulano, 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 fulano. Não tinha fôlego. Então logo eu gritei, o que é? Todo mundo olhou para mim, porém não havia ninguém me chamando. E como eu já faltava muito da escola, estava magro, olheiras e cabelo despenteado, o povo já achava que eu era maluco. Aquilo só piorou o caso. Então eu saí do local. Caminhei até a porta do banheiro, que na frente tinha uns bancos, me sentei e fiquei terminando o trabalho, morrendo de vergonha. Quando sinto uma sensação estranha, um calafrio. Olho então para o lado e vejo uma massa negra se formando no muro, vestindo uma roupa de bailarina. Imagina uma roupa de bailarina que estivesse flutuando e de onde deveria ter um corpo saísse uma sombra negra que só crescia. Então, foi basicamente isso. Bem, eu fiquei morrendo de medo, mas notei uma coisa. Ninguém parecia ver aquilo, somente eu. E isso me deixou com mais medo ainda. Eu saí correndo dali e fui para a secretaria, inventei uma desculpa que estava passando mal e consegui ir embora. Deixa eu só ver se está tudo certinho, pessoal. Musiquinha tocando, gravando, beleza. Acabou minha água. Beleza. Bom, passados 3 meses e nada demais acontecia. Passados 3 meses, nada demais aconteceu. Porém, não conseguia mais esquecer aquilo. E então aconteceu a segunda aparição. Eu estava deitado, olhando para o teto do meu quarto, estava com a televisão ligada, estava passando Harry Potter no DVD que eu tinha colocado, estava assistindo quando a luz enfraqueceu do nada. Sabe quando a energia cai e está prestes a voltar? Então, assim mesmo. E uma sombra como um ser humano de cabeça para baixo, andando rapidamente no teto, passou por cima da cama e sumiu. A luz voltou depois. Era só o que me faltava. 2 coisas para me preocupar. Depressão e um fantasma, demônio, sei lá, que na verdade era uma tulpa me dando trabalho. A partir daí, isso foi ficando constante. Todo dia isso aparecia, nas horas mais inesperadas. Às vezes eu sozinho no banheiro da escola, nos poucos dias que eu ia, às vezes quando eu estava sozinho em casa, nunca apareceu com alguém pronto, porém nunca fazia nada. Nunca apareceu com alguém pronto, porém nunca fazia nada, apenas surgia, corria e a luz voltava. Depois de 1 mês com isso, contei para minha mãe finalmente. Esta então me levou em uma igreja, o pastor mandou orar e nada, continuava acontecendo. Fui a igrejas e mais igrejas, visitas de irmãs e de irmãos da igreja e de pastores na minha casa. Essas visitas eram constantes. E mesmo assim, tudo continuava igual. Até que um dia eu resolvi mentir e dizer que tinha sumido,
Porque, no fundo, nada de ruim acontecia. Era só uma sombra que passava, e apesar de assustado, essas aparições eram apenas isso. Ignorei isso e segui em frente com aquilo. Ignorei isso e segui em frente com aquilo me acompanhando. Não que aquilo não me incomodasse e me deixasse me borrando de medo, mas se nada havia dado certo e procurar outras religiões não era opção, eu tive que aceitar. Parei de faltar na escola, apesar de não querer ir. Fiz isso para agradar a minha mãe e o meu pai, pois percebi o fardo que eu estava sendo. Eles perderam o filho, tinha outro ficando maluco, vendo coisas. Tudo continuou na mesma. A luz diminuía, a sombra surgia e sumia do nada. Às vezes demorava uns 5 a 10 segundos, às vezes demorava mais. Porém, era isso que acontecia e meio que virou parte da minha vida. Porém, uma coisa eu notei. Parecia que ela ficava maior. 1 ano depois dessas aparições, e eu estava no 1º ano do ensino médio, exausto, parecia um zumbi que se forçava a sair da cama. Eu não sentia ou esboçava um sorriso desde a morte do meu irmão, que estava fazendo 3 anos. Eu estava na escola, no dia, pensando no trajeto que eu ia fazer para ir ao cemitério visitar o meu irmão, e no meio da aula pedi para ir ao banheiro. Quando cheguei lá, percebi que estava sozinho e que era o momento perfeito para a sombra aparecer. Mas ela não apareceu. Achei estranho. Ela sempre surgia quando eu estava sozinho. Mas não fiquei triste, é claro. Voltei para a sala e esperei a aula acabar. Quando a aula acabou, estava descendo a ladeira da escola, quando vejo na curva que eu ia pegar uma bailarina inquieta, andando de um lado para o outro, como se estivesse esperando alguém. Fiquei com medo e decidi esperar um grupo de estudantes que vinham descendo atrás de mim para ir junto a eles até essa curva. E assim o fiz. Mas notei uma coisa: eles não pareciam vê-la. Então eu atravessei junto com eles, que continuavam a descer em caminhos retos, e aí eu fiz a curva do outro lado da calçada da bailarina. Olhei para trás e, como um raio, ela parou do meu lado. Eu caí no chão e ela ficou ali parada do meu lado. Levantei e saí correndo, e ela veio atrás de mim. Um encosto ao meu lado. Desisti de ir ao cemitério e fui para casa mesmo. E ela veio do meu lado. Ana, eu nunca corri tanto na minha vida como naquele dia. Ao entrar em casa, ela parou no portão e ficou na frente da casa. De vez em quando, eu ia ver se ela estava lá. E ela ficou lá por horas. Meus pais chegaram em casa e eu contei tudo para eles, que chamaram os irmãos da igreja, porém, isso só fez piorar. No que eles entraram, eu acho que ela entrou junto. E eu comecei a berrar contra ela, que ficava na porta, rindo da minha cara, mas sem emitir nenhum som. Só percebi o seu sorriso malicioso lá e suas gargalhadas. Bom, para encurtar a história, depois de eu gritar, me debater, eu senti tudo ficar preto e desmaiei. Acordei no hospital no outro dia, e a primeira coisa que eu vejo ao acordar era a bailarina. Dessa vez ela era toda preta, com olhos brancos e brilhantes. Eu gritei aos meus pais, e eles entraram junto de uma enfermeira e eles me falaram que não tinha nada no quarto. E depois de muitas discussões, eu me acalmei. Eles acharam que eu estava louco e, como aquela bailarina não fazia nada, aceitei que era coisa da minha cabeça, mas não ficaria mais sozinho de modo algum. Fui para casa na mesma noite e fiquei uns 3 meses acompanhado com alguém até para ir ao banheiro. E nada daquela bailarina sumir. Sempre lá. Eu já estava ficando louco. Meus pais ficaram divididos. Minha mãe, religiosa, achava que era um demônio e vivia orando por mim. Meu pai achava que eu era um esquizofrênico. Bom, eu estava pior a cada dia. A realidade para mim parecia outra. Estava literalmente ficando louco.
Até que um dia eu acordei no meio da noite e a tal bailarina veio para perto de mim correndo. Eu tentei gritar, mas ela foi mais rápida e tapou a minha boca e falou: "Mate eles e depois acabe com você." E ficou repetindo isso várias vezes sem parar e sumiu no ar. E pela primeira vez em meses ela sumiu, mas a voz dela ficava toda hora na minha cabeça, me mandando fazer essas besteiras. Quando eu realmente pensava em fazer alguma coisa dessas, a voz dela surgia com mais força, mas no geral surgia toda hora, me instigando a fazer uma besteira. 2 dias depois dela ter sumido, uma tia distante veio para nossa casa. Essa tia era budista e foi graças a ela que eu consegui me livrar daquilo. A minha mãe explicou para ela o que havia acontecido nesses meses e eu também. E depois disso, a minha tia levantou, meio afobada, e foi embora, como se tivesse escutado a pior coisa do mundo. Bom, depois disso, aquela bailarina voltou a me seguir. Os pensamentos ruins me vinham à cabeça e vinham e sumiam da mente. Os psicólogos não ajudavam, os pastores e os remédios também não. Foi aí que a minha mãe, sem saber mais o que fazer, colocou o preconceito de lado e foi me levar a uma casa de umbanda. E a mãe de santo incorporou um Exu que disse: "Olha, eu não posso te ajudar com isso não. Ninguém pode ajudar esse menino a não ser ele mesmo. Eu não sei direito o que é essa coisa que o persegue, mas eu sei que é ele mesmo que a alimenta. Essa coisa vem dele, e ele que tem que vencê-la, ou ela vai vencer ele." Depois disso, eu fiquei extremamente com raiva. Eu estava sendo culpado pelo sofrimento que outra coisa me causava. Eu não aceitava aquilo. Bom, voltamos para casa e continuei na mesma. Aquela bailarina surgindo e desaparecendo toda hora. Até que aquela tia voltou, depois de muito tempo, dizendo que descobriu a solução. Ela contou para minha mãe tudo o que eu expliquei no início, sobre as tulpas, etc., e que somente eu poderia me livrar daquilo, e se propôs a ajudar. Então ela, uma monja e algumas amigas budistas dela alugaram uma casa e eu fui morar com elas. Começamos o tratamento de meditação para pôr um fim nisso. Porém, parecia que aquilo crescia cada vez mais. A bailarina ficava cada vez maior e começava a ocupar cada dia mais espaço, até chegar ao ponto que ela se curvou por bater a cabeça no teto, e se abrisse os braços, ela com certeza conseguiria chegar de uma ponta a outra da sala. Após dias assim, eu estava deitado, com a luz acesa, enquanto elas meditavam no mesmo quarto. Estava quase dormindo quando aquilo veio e me abraçou, me sufocando. Eu não conseguia respirar e ela estava me matando. Eu só conseguia pensar: eu não tenho medo, eu não tenho medo. Quando veio na minha cabeça a voz da monja falando uma coisa que ela sempre falou, mas eu nunca entendi: aceite seus pensamentos. Então eu pensei comigo mesmo: eu tenho medo. E como um demônio fugindo do crucifixo, aquilo sumiu e foi para o canto da sala. Quando me dei conta, estava com todas em volta de mim. Elas disseram que eu estava enforcando a mim mesmo com uma força brutal, que nem todas juntas conseguiam tirar a mão do meu pescoço. Aí eu expliquei para elas tudo o que aconteceu. Continuei com esse tratamento por 1 mês. A bailarina ia sumindo, de pouco em pouco, e mesmo depois dela ter sumido, eu continuei por um tempo até me sentir livre daquilo que me incomodou por 1 ano e meio. Voltei para casa depois e nunca mais fui incomodado com aquela tulpa ou qualquer coisa semelhante. Concluí o ensino médio e venci a depressão. Hoje sou feliz. Explicações. Para quem não conseguiu entender, eu vou explicar. Eu, após perder o meu irmão, materializei a minha depressão em forma de uma bailarina
que não sei o motivo de ser uma bailarina, mas era este pensamento ruim, mas era esse pensamento ruim queria me forçar a fazer coisas ruins, e é assim que elas agem. Sabe quando as pessoas desejam o mal, rogando praga às outras? Então, esses pensamentos são tulpas. Existem pessoas que conseguem controlá-las e outras não. Porém, é muito perigoso mexer com elas, pois as mesmas são imprevisíveis e podem voltar contra o seu mestre. Eu consegui me sair bem e hoje estou vivo, mas muitos não conseguem. E a moral que eu quero passar com este relato é: aceite a realidade a qual você está inserido. Coisas ruins acontecem, pois sem elas não existiriam coisas boas. Nunca deseje mal ao próximo, mesmo que ele deseje a você. Este relato serve de alerta. Muitas vezes, aquele ser que te atormenta ou aquele homem que canta há 22 anos para a menina pode ser uma tulpa que se alimenta dos seus pensamentos, e quanto mais pessoas acreditar nisso, pior fica. Eu sei que muitas pessoas que estão vendo agora vão querer brincar com as tulpas. Eu não aconselharia vocês. Não vão querer aquilo com vocês. Muito obrigado, Ana e Matheus, por me cederem este espaço para contar a minha história, mesmo que não leiam, já que é um bom desabafo. E termino este relato com uma frase: cuidado, um pensamento pode não ser só um pensamento. Mas agora ele falando, sabe aquelas visões daqueles seres que são tão altos que se dobram no teto do quarto? Seria uma tulpa que já tá grandona? E eu realmente, lá atrás, a hora que ele estava falando das tulpas, eu lembrei da questão do caderninho. Lembra que há 22 anos canta e não tem um motivo, ele não fala nada. Seria uma tulpa, mas foi criado por quê? E eu sei, eu já li que, por exemplo, os cães negros que são vistos por aí, eles podem ser tulpas, né, ou formas de pensamento que acabam se materializando em forma de cães negros que saem por aí para fazer mal para os outros, ou às vezes para a própria pessoa que está vendo. Eu não esqueço uma vez, e eles devem ter várias formas, né? Faz sentido, porque o pastor uma vez contou uma história. Eu já contei aqui para vocês, mas vou contar de novo. Eu estava num culto e o pastor contou uma história assim, que tinha um cara que ele disse que ele vivia vendo um jacaré atrás das pessoas. Diz que ele falava: olha, eu quero falar para você que eu tô vendo um jacaré atrás de você. Eu não sei o que tá acontecendo, mas aí, né, meio esquisito. E aí, de repente, ele olhava para outra pessoa: olha, tem um jacaré atrás de você. Sabe, ele viu um jacaré atrás de todo mundo. E aí, um dia ele num culto, veio um cara de um outro lugar, de uma outra denominação, não sei, fazer uma visita, fazer um culto lá. E aí esse cara chamou esse homem, que sempre viu o jacaré atrás de todo mundo, chamou esse homem pra frente. Uma coisa assim, falou pra ele: sabe, eu estou vendo um jacaré atrás de você. Então estava atrás dele. E ele via isso atrás das pessoas, mas aquilo acompanhava ele. E aí você pensa: poxa, um jacaré? Então seria isso uma forma de pensamento que ele criou? Ele criou e ele achava que estava com os outros, mas na verdade estava com ele? Não sei. A gente começa a pensar nas coisas, né? Que não faz sentido com as coisas. Então tem mal uma coisa pra gente se preocupar, além de fantasma, meu Deus do céu. Tem essas formas aí. Então esse desejo ruim, e às vezes que começa a ver sombra dentro de casa, depois de uma pessoa fazer um trabalho, alguma coisa, às vezes é esse desejo. A pessoa deseja mal, ela cria um negócio que vai te atormentar. Mas no fim atormenta ela também, não atormenta? Quem cria, não é? E essas formas aparecem de qualquer jeito, que nem uma bailarina, um
um cachorro, um jacaré, um assim? Pode ser qualquer coisa. O que determina o que eles parecem? It? Pennywise, eles seriam? Não sei, que eu preciso assistir de novo esse filme, gente. Eu não assisti nem os outros filmes do It, né? Preciso assistir esse novo aí e tudo mais. Enfim, não li o livro também, mas eu vi o primeiro, né? O mais antigo. Antigão lá. Mas não lembro direito também. Enfim. Interessante, né? Muito interessante. Deixa aqui nos comentários o seu pensamento a respeito. Com respeito também, tá bom? O próximo relato. Seria o Zé Pilintra? Vamos ver, é uma moça também que nos conta. No final de 2012, participei da confraternização da empresa onde eu trabalhava. Essa empresa nos disponibilizou R$ 2.000 para que gastássemos em uma festa, churrasco ou qualquer coisa que escolhêssemos. Então decidimos fazer uma confraternização numa churrascaria da cidade. Pois bem, fomos lá gastar todo o nosso presentinho de final de ano com muita bebedeira e comida. O problema é que eu exagerei ao ponto de trançar as pernas. E quando vi, já era 2 da manhã. Um colega de trabalho e também meu amigo insistiu para que fôssemos embora, porque eu estava às vésperas de uma perda total. Acho que é isso, de dar PT, sabe? Ih, deu PT, deu perda total, pá, caiu e... Sabe quando a pessoa tá muito bêbada que dá PT? Então, ela estava prestes a dar PT. E então eu concordei em ir embora. Me levantei da mesa com dificuldade e com ele me segurando por um dos braços, enquanto uma senhora muito gentil, que no caso era cozinheira, nos acompanhava. Inclusive, me lembro bem dela falando que ficou lá além do horário, já que a cozinha da churrascaria fechava às 11 horas, para ficar de olho na gente. Aquele bando de jovens bebendo demais, sabe? Bom, o tempo todo ela sorria com uma doçura que eu não esqueço. Não vi nela nada de rabugento, de uma pessoa preocupada com a bagunça, nada, mas sim uma pessoa se importando com a gente. Quando cheguei à calçada, em frente à churrascaria, e fui entrar no carro, olhei para trás para me despedir da galera e dessa senhora também. Quando vi que a cozinheira deu um aceno de mão como se estivesse chamando por alguém do outro lado da rua, assim, tipo. E estava. Quando olhei na direção do seu aceno, para onde ela estava acenando, vi atravessar a rua um rapaz, que no mesmo instante me fez cair o queixo, porque o charme era grande. E o perfume, que perfume! O rapaz era negro, alto, esguio e lindo. Ele trajava uma camisa social branca e uma calça jeans. Era um estilo casual chique, talvez. Não tem como me esquecer. O gingado sutil, a classe e aquela delicadeza e bondade nos olhos. Dizem que bêbado não se lembra de nada, né? Mas a vibração emanada por aquele ser naquele momento me fez quase flutuar. O rapaz atravessou a rua e veio logo na minha direção. Me pegou delicadamente pelos braços e me sentou no carro com uma destreza incomum. Foi tudo rápido e, ao mesmo tempo, parece que o tempo parou. E o moço, sorrindo, me perguntou: mais alguma coisa, moça? Tá boazinha mesmo? Posso te deixar ir para casa? Eu não me esqueço dessas palavras. Respondi que sim, e no momento em que meu amigo arrancou com o carro, olhei para a senhora cozinheira e a vi, com mais um aceno de cabeça, agradecer o moço que me ajudou. Achei até grosseiro, meu amigo saía todo assim com o carro, sem falar nada, né? Alguns dias depois, estávamos no trabalho conversando sobre a minha bebedeira e ele disse: olha, menina, já te peguei aqui nos corredores falando sozinha, mas aquele dia da festa você era dando um discurso, né? Fiquei preocupado que você não parava de falar olhando para a rua. Cheguei até a pensar que tinham colocado alguma coisa na sua bebida. Eu olhei de volta sem acreditar. Perguntei como ele não havia visto aquele rapaz que me ajudou.
Eu estava agradecendo a gentileza dele, mas meu amigo teimou, dizendo que não havia ninguém além de nós e da senhora na calçada. Eu deixei para lá e considerei a hipótese de eu estar tão embriagada a ponto de delirar. Mas não foi delírio. Tenho vasta experiência em dar PT e nunca me aconteceu nada assim. Inclusive, defendo a ideia de que lembramos sim dos nossos atos, tá? Mesmo que sob efeito do álcool, ok? Alguns meses depois, naquele tempo eu ainda tinha Facebook, nas stalkeadas que todos nós damos por aí, encontrei ao acaso uma postagem de um centro de umbanda de uma cidade vizinha, homenageando a mesma senhora cozinheira daquele dia. Ela havia falecido naquela semana. E ela, na semana que ela viu no Facebook, não na vez que ela estava na churrascaria. Alguns meses depois, ela viu no Facebook, estavam homenageando porque ela havia morrido aquela semana ali. Ela era uma mãe de santo e que havia colaborado muito com o centro e feito inúmeras obras de caridade. Hoje tenho certeza que aquele moço se tratava de um espírito, uma entidade do bem, uma força do bem, porque eu, que nunca fui um bandista e que só uns 5 anos atrás ouvi o nome Zé Pilintra, tive a plena certeza de que ele veio a pedido daquela senhora, que naquela noite tanto nos cuidou. Hoje bebo menos, me estresso menos, porque preciso agradecer a todas as forças positivas deste universo, que jamais me desamparou. Que legal, olha só então a entidade ali, né? Veio dar uma mãozinha para a mocinha que estava dando PT quase ali, para que também, né, ajudasse a ir embora e tudo mais. E nada de ruim pudesse acontecer, né? Que legal! E era mesmo a entidade? Deve ser, deve ser. O cara não viu e a mulher chamava ele, ela com certeza ela ouvia e ele devia ajudá-la em várias outras situações, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.